Olá, irmãos, desejo a graça e a paz a todos. Este é o seu canal Clamor Profético. Bem, queridos irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês aqui um pequeno documentário do canal Surf to Service, do pastor Andrews Henrique, que fala um pouquinho sobre como as mídias de informação nos Estados Unidos tem estado muito ativa em relação às notícias ligadas ao projeto de lei de descanso dominical que está progredindo cada vez mais de estado a estado e que nós estamos vendo que daqui a pouco tempo ela se tornará federal. E nós sabemos o que isso significa. Mas antes de eu colocar aqui para vocês esse mini documentário, gostaria de partilhar com vocês é, uma notícia bem recente. Acredito que muitos já devam ter tido contato, mas se ainda não teve, então fica sabendo a partir de agora, que na verdade os eventos estão com uma velocidade de cruzeiro. Ontem celebrou-se algo importantíssimo ligado à Grécia, mas que essa celebração foi realizada exatamente dentro da Casa Branca, com a presença do presidente Donald Trump. E eu gostaria que vocês acompanhassem aqui no site de Gazeta, vejam o que diz. Arcebispo ortodoxo americano elogia Trump e o compara a Constantino o Grande. Bem, meus queridos irmãos, será que às vezes eu fico pensando, né? As pessoas falam muito em coincidência, mas nós sabemos que, de acordo com Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 e 10, a história se repete. E nós sabemos que o primeiro imperador na história do cristianismo a trazer um decreto dominical, uma lei dominical envolvendo o descanso obrigatório do domingo, foi exatamente o imperador Constantino, que posteriormente construiu a cidade de Constantinopla. E por incrível que pareça, foi exatamente no dia 7 de março de 321 que, ao longo da história, apareceu o primeiro decreto dominical, a primeira lei dominical. E exatamente hoje nós estamos vendo que ontem, dia 24 de março, celebrou-se um aniversário da independência de Constantinopla e este arcebispo ortodoxo americano elogiou Trump e o comparou com Constantino o Grande. Vamos acompanhar aqui a notícia para entendermos um pouquinho mais o que este bispo ortodoxo disse em relação a Donald Trump. Vejam aqui. O arcebispo Elpidóporos, de Arquidiocese Ortodoxa Grega da América, ele elogiou o presidente Donald Trump e o comparou a Constantino o Grande. Elpidóporos falou ao lado do presidente da Casa Branca na segunda-feira para comemorar o Dia da Independência Grega, também conhecida como a celebração da Revolução Grega. O evento celebra o início da Revolução Grega em 1821, que finalmente levou à independência da Grécia do Império Otomano após quase 400 anos de ocupação. Amados irmãos, eu não acredito que isto seja coincidência. Eu vou deixar com vocês aqui o vídeo dublado pelo canal Tempo do Fim, para que vocês compreendam e acompanhem as palavras que este arcebispo ortodoxo disse em relação a Donald Trump e em seguida ao documentário sobre a brevidade e a proximidade do decreto dominical nos Estados Unidos da América. A vossa atenção. Através de sua liderança, você incorpora os valores de nossa fé cristã e amor pelo Evangelho. Você me lembra do grande imperador romano Constantino o Grande.
Este grande imperador, caro senhor presidente, é aquele que fundou e construiu a magnífica cidade de Constantinopla, meu local de nascimento. Hoje conhecido como Istambul, é uma grande honra para mim presenteá-lo com esta Santa Cruz. Esta cruz é o próprio símbolo que levou este grande imperador romano Constantino à vitória. Como Cristo revelou a ele em uma visão, ele disse, "En tutto nica", disse ao imperador, que significa vá com isto e seja vitorioso, senhor presidente. Esta cruz é um símbolo eterno da paz e um troféu invencível, um sinal de força divina e orientação. Com esta cruz, eu oro para que você traga paz ao mundo e torne a América invencível. Temos que trazer a religião de volta. Devemos fazer a América orar novamente. Eu acho que nosso país falta muita religião. Eu acho que há um país que precisa de religião. Na América não adoramos o governo, adoramos Deus. Eu entrei lá. Você usará esse poder em um nível que você nunca o usou antes. Vamos trazer a religião de volta. Vamos trazer Deus de volta para nossas vidas. Eu acho que nosso país falta muita religião. Eu acho que este é um lugar muito melhor com religião. É um guia, você sabe, até certo ponto é um guia. Você quer ser bom com pessoas sem religião, não há realidade, não há guarda-referência. Eu quero ver nós voltar à religião, mais religião neste país. Olha, estamos passando por muitos problemas em nosso país. Se você deu uma olhada para a raiva, os problemas que temos, e muitos deles são que agora é menos baseado na religião do que há 25 e 50 anos atrás. Quero dizer, somos realmente um país que as pessoas diriam cristãos e realmente religiosos até outras fés. A coisa sobre isso é que a igreja é um lugar e ainda é onde pessoas de diferentes raças, diferentes origens e diferentes esferas da vida se reúnem para comprometer-se com suas comunidades compartilhadas e, é claro, comprometer-se com seus deuses. Não são esses os tipos de vínculos e virtudes que os legisladores de hoje devem trabalhar para cultivar? Bem, estou feliz em dizer que eles certamente estavam na primeira administração de Trump, e eles serão ainda mais na segunda administração de Trump. Temos que trazer o cristianismo de volta às nossas vidas e voltar a uma grande nação. Devemos fazer a América orar novamente. Esta Bíblia lembra que a maior coisa que temos de trazer de volta à América e tornar a América grande novamente é nossa religião. Mas por 4 anos passamos por um ótimo. Você pode falar e vamos fazer isso de forma permanente. Você será capaz de fazer isso porque você é a pessoa que queremos ouvir. Pastores, ministros e rabinos. As pessoas nesta sala são as pessoas que queremos ouvir e eles têm uma voz política. Você tem esse poder, mas realmente não pode usar esse poder e agora pode usá-lo. Eu entrei. Você usará esse poder em um nível que você nunca o usou antes. Isso trará de volta os igrejistas. Quero dizer, você tem que ver, eu não gosto do gráfico. Quando eu vi o gráfico para onde eles estão indo na direção errada, nós não gostamos disso. O clero é um importante líder espiritual.
Às vezes você ouve outras pessoas dizendo, bem, vamos informá-lo. O clero fala sobre questões da igreja, mas podemos ignorá-las quando se trata de questões de política pública. Eu acho que essa é a maneira errada de olhar. Certamente não é a maneira certa de olhar para isso. Para mim, católico, a raiz do cristianismo, acho que ensinam nossos funcionários públicos a se preocupar com as coisas profundas, importantes, proteger os inerentes, prosperar nossos filhos e a saúde e a santidade de nossos casamentos. Sim, nos preocupamos com a prosperidade, mas nos preocupamos com a prosperidade para que possamos promover o bem comum de todos os cidadãos dos Estados Unidos da América. Mais uma vez, nunca serei perfeito. Sempre tentarei me lembrar que o objetivo de nossa política pública é promover o bem comum e lutarei por isso todos os dias, como um funcionário público. A política cristã deve ser sobre o bem comum. Se você é um cristão que acredita na Bíblia ou não, você deve buscar uma sociedade em que as pessoas possam viver uma boa vida. Para mim, essa é a política do bem comum que é muito influenciada pela minha fé cristã. Na visão católica, esse compartilhamento do bem comum é exatamente a maneira como nossos bens pessoais são elevados. A lei do sábado é uma maneira de nos orientar publicamente para Deus, mas também para salvaguardar o bem comum da família. Nós somos defensores da lei do sábado. A restauração do sábado é o presente mais concreto e material que podemos dar à nossa nação. Antes, as lojas de varejo fechavam entre meia-noite e meio-dia de domingo. Essa lei foi revogada em 2019, mas há um novo projeto de lei em discussão. Traga de volta. Boa noite, Mônica. Há esforços para trazer de volta a Lei Azul. A lei virtual em Dakota do Norte pode estar voltando se alguns legisladores tiverem o seu caminho. Os legisladores estão discutindo o projeto de lei 1150, que restauraria a lei do domingo. Se aprovado, o projeto de lei tornará ilegal para as empresas abrirem ou trabalhadores realizarem trabalhos não essenciais entre a meia-noite e o meio-dia dos domingos. O Jeff Hoverson foi um dos legisladores que apresentaram o projeto de lei. Ele disse que restaurar a lei azul é bom para famílias e trabalhadores. Nós ainda permitimos ao comércio a segunda metade do dia e a igreja tem essencialmente a primeira metade. Metade. Os trabalhadores realmente são mais trabalhadores do que igreja e Estado. A lei azul é uma norma que realmente define a qualidade de vida do condado de Bergen e está à frente de nossos vizinhos. Durante toda a minha carreira pública, apoiei a Lei Azul há muito tempo, reconhecendo seu papel vital na melhoria da qualidade de vida dos moradores. Saiba que o condado permanece firme em sua posição. As leis azuis do condado de Bergen devem ser respeitadas para garantir a justiça, evitar qualquer tensão adicional sobre nossos parceiros municipais e manter nosso alto qualidade de vida. O presidente Trump anunciou que está lançando uma nova comissão presidencial sobre liberdade religiosa e uma ordem executiva que visará o viés anticristão. Robert, agora o presidente está a planejar assumir o que ele chama de guerra contra o cristianismo. É certo, Nicole. As coisas estão a acelerar aqui na Casa Branca e as autoridades nos dizem que podemos esperar que o presidente assine mais 3 ordens executivas hoje. Um deles que você mencionou, ele nomeará o recém-confirmado procurador-geral Pam Bondi para liderar uma força-tarefa. Finalizar. Guerra contra cristãos. Hoje assino uma ordem executiva para tornar nosso procurador-geral, que é uma ótima pessoa. Ela será uma grande procuradora-geral, Pam Bondi, chefe de uma força-tarefa nova para erradicar a luta anticristã. Durante sua aparência no café da manhã anual nacional de oração, o presidente Trump anunciou que irá restabelecer um novo escritório de fé na Casa Branca, liderado por sua conselheira espiritual de longa data, a televangelista Paula White. Além disso, a força-tarefa se empenhará para processar completamente a violência e o vandalismo contra cristãos em nossa sociedade e mover o céu e a terra para defender os direitos dos cristãos e dos crentes religiosos em todo o país. Esta semana também estou a criar o escritório de fé da Casa Branca, liderado pelo pastor Paula White, que é assim... Incrível, eu acho incrível. Começamos em maio esses grupos, pequenos grupos em maio de 2011. Começou como um grupo de oração. Eu te digo que vim até mim e você disse, você sabe, eu não gosto do caminho do país. Você mencionou que estou pensando em concorrer à presidência. Você perguntou, o que você acha? Eu te disse o que pensava. Você me contou o que Deus diz? Quando você me disse isso, eu levei isso tão sério.
Liguei para muitas pessoas que estão atrás de você agora e pedi que viessem para a Torre de Trump. É aí que tivemos nossa primeira reunião e nossa primeira oração. Olha o que o Senhor fez. Lawmakers dealt with a number of concurrent resolutions today, covering controversial and political topics. Os legisladores discutiram hoje uma série de resoluções simultâneas que tratam de temas polêmicos e políticos. A resolução mais controversa na quinta-feira é a declaração de Jesus Cristo como Rei do Mundo. Williston, representante Nigo Rios, disse que o cristianismo está ligado à história da nação e deve ser reconhecido. O cristianismo tem desempenhado um papel fundamental na nossa sociedade e reconhecendo que não deve ser controverso. Além disso, reconhecer nossa herança e fundamentos morais nunca é uma perda de tempo. O ACLU argumenta que ainda é uma violação da liberdade religiosa, uma vez que é tratada como uma opinião do Estado. Para os meus colegas conservadores, se não podemos conservar a base da nossa civilização, a família, não podemos mais chamar-nos conservadores. É momento de agir corretamente. Chegou a hora de reafirmar a soberania de Cristo como nosso Rei. É hora de restaurar a autoridade de Deus e submeter nossa vontade a quem sabe o que é melhor. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto brilhar em você. Que Ele seja gentil com você. Que Ele vire o rosto para ti e te dê paz. A escola não deve ser um lugar que expulse a fé e a religião, mas deve receber a fé e a religião com um braço amplo e bonito. Não queremos ver Deus forçado a sair da praça pública, expulso de nossas escolas ou expulso de nossa vida cívica. Eu emiti orientações para deixar claro que o direito à liberdade de adoração não termina na porta das escolas públicas. Eu apoio a oração escolar, uma oração escolar muito importante, que nós forçamos, infelizmente, a entrar em algumas escolas. Deve ser muito fácil. Você pensaria que seria muito fácil, mas não foi. Mas nós fizemos isso. Um projeto de lei apresentado na legislatura do Alabama exige que os alunos comecem o dia escolar recitando o juramento de lealdade e depois orando. Kayla Smith, da Notícia 19, se juntou a nós no estúdio. Kayla, esta legislação é diretamente destinada a trazer religião para as escolas públicas. Sem dúvida. O projeto de lei da Câmara de Alabama 231 sugere uma emenda na Constituição Estadual que autorizará os alabamanos a votar sobre esta proposta. O projeto diz que os alunos devem dizer uma oração consistente com os valores judeu-cristãos no início da aula todos os dias. Eu vou orar agora. Para ser claro, alunos, você não tem. Junto. Mas se você quiser, querido Deus, ouça nossa prece. Obrigado por todas as bênçãos que você deu. Este é um vídeo que causou grande controvérsia e debates acirrados em Oklahoma. Na quinta-feira, este vídeo do supervisor estadual Ryan Walters foi enviado para a escola, instruí-los a reproduzir para os alunos e enviá-los aos pais. Nela, Walters promete proteger os alunos e funcionários que desejam exercer suas crenças religiosas na escola com um novo escritório, liberdade religiosa e escritório patriótico. Eles trazem de volta para a sala de aula e os alunos, eles não precisam participar, apenas não precisam ser interrompidos. Mas acho que estar na sala de aula não apenas é uma ganha-ganha para a nossa ética, mas também para o crime e apenas para a moral de nosso país. O projeto de lei também explica. Sim. A escola não participa. Eles podem perder parte do financiamento. Nova diretiva do alto funcionário da educação de Oklahoma exige que todas as escolas públicas ensinem a Bíblia e os 10 mandamentos a partir do outono. Hoje à noite, o mais alto funcionário da educação em Oklahoma, instruindo todas as escolas em todo o estado a incorporar a Bíblia e os 10 mandamentos no currículo. Os novos requisitos para as séries 5 a 12 entram em vigor imediatamente. Todo professor, todos. A sala de aula do estado terá uma Bíblia disponível e ensinaremos os princípios bíblicos na sala de aula. A propósito, como os 10 mandamentos subindo na escola. Thou shalt not steal, thou shalt...
Eles acham que é uma coisa tão ruim. Eu disse, alguém te leu? Você não deve roubar, você deve. Quero dizer, alguém leu essas coisas incríveis? É incrível. Eles não querem que suba outro. O projeto de lei imporá requisitos rigorosos, os 10 mandamentos. Nós colocamos nossa confiança plena em Deus. Exibição na escola. Louisiana é o primeiro estado. Exige que os 10 mandamentos sejam exibidos em todas as salidas de aula da escola pública. Um senador republicano quer que todas as salas de aula em Dakota do Sul exibam os 10 mandamentos. Contas no Texas exigem que as escolas públicas exibem os 10. Mandamentos agora em frente. O legislador de Dakota do Norte quer trazer de volta os 10 mandamentos. Um legislador da Geórgia quer adicionar os 10 mandamentos em todas as escolas públicas. Uma legislação foi introduzida no Comitê de Educação da Casa do Idaho que exigiria que escolas e universidades públicas exibiram os 10 mandamentos. Audição pública sobre exigir que escolas, faculdades e universidades no Alabama exibam os 10 mandamentos. Exibiu os 10 mandamentos que ela apresentou em Kentucky, um projeto de lei que permitiria que professores e administradores postassem e ensinassem os 10 mandamentos. Isso. O projeto de lei obrigou a exibição dos 10 mandamentos em todas as salidas de aula das escolas públicas de ensino fundamental, secundário e pós-educação no estado de Louisiana. Porque se você quer respeitar o Estado de Direito, você tem que começar com o legislador original, que era Moisés. Sim, o voto de Russ é para preencher o escritório de orçamento e nomeação de gerência de Trump, um trabalho que ele já desempenhou durante o primeiro governo de Trump, com muita supervisão da agenda presidencial. Então falamos sobre tornar-se uma nação destinada a Deus. Há um consenso que desejamos renovar neste país, pois temos liberdade religiosa. Mas não pode vir dessa noção de que um país não está entendendo a realidade de que deve obedecer a Deus e existe apenas um verdadeiro Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Você bateu. Não. A primeira prioridade da nossa organização é recuperar uma noção neste país, um consenso de que não somos um país secular, de que somos uma nação cristã. Quando você tem? Sim, não disposto. Explique detalhadamente o que significa ser uma nação inteira. Sob Deus, isso representa um ideal. Você tem uma correção. Enfatize com clareza e faça o máximo para que as leis reflitam o que sabemos ser verdadeiro. Heritage faz um trabalho incrível e eles vão estabelecer as bases e planos detalhados para exatamente o que o nosso movimento fará e o que o seu movimento fará quando o povo americano nos dará um mandato colossal para salvar a América. Isso está chegando, está chegando. Como Donald Trump tentou se distanciar do projeto 2025 tantas vezes, o problema é sempre que Donald Trump não é alguém que presta muita atenção aos detalhes da política e às propostas de política. Era sempre dependendo de outras pessoas que vão implementar muitas coisas que ele queria fazer ou implementar suas próprias agendas uma vez que eles foram autorizados por. As pessoas que escreveram o projeto 2025 estão anotando o que querem fazer e essas provavelmente serão pessoas que podem servir na administração de Trump. Provavelmente muitos do projeto 20. Não importa o que for, pode realmente acontecer agora. O candidato político. Como era dizendo-se então, isso é justo e não há dúvida de que isso acontecerá. Não quero dizer que não respeito ao presidente Trump, que ele conhece, que é um amigo, mas apenas dizer que há muita sobreposição entre a plataforma oficial da campanha do presidente Trump, a Agenda 47 e as políticas do projeto 2025. Isso é o que quero dizer quando menciono que é um pouco entediante, pois não é novidade que o candidato republicano à presidência repita muitas das mesmas coisas que o movimento conservador defende. Nossa explicação recente, ou uma explicação recente que você pode ter visto, você pode até assinar, pedir, citar, restaurar a nossa nação, uma orientação pública adequada para as virtudes do patriotismo e coragem, honra e lealdade, religião e sabedoria, congregação e família, homem e mulher, sábado e sagrado, razão e justiça. Um grande aspecto do projeto 2025 é levar-nos no caminho da teocracia com várias medidas. Eles têm provisões para efetivamente codificar o domingo como sábado cristão, penalizando empregadores
e obrigando-os a pagar horas extras se um funcionário trabalhar nesse dia. Hoje eu tenho um amigo muito querido, alguém que foi, acho, um mentor e realmente ajudou a me levar a viver em Washington de uma maneira muito grande. Nós tivemos uma conversa sobre Jonathan Berry, que é parceiro de Boyd e Gray e associado a escritórios de advocacia, principalmente inspirada neste documento aqui. Eu estou segurando no vídeo do YouTube. No entanto, o capítulo do Departamento de Trabalho e agências relacionadas no primeiro pilar do livro de políticas do projeto de transição presidencial de 2025. A proposta em nosso livro é alterar a Lei Federal Básica de Horas Extras, Lei de Padrões Trabalhosos Justos, para exigir que todo o trabalho feito no sábado pague horas extras. Sim. Então eu não acho que o Congresso tenha a autoridade de obrigar o fechamento nacional no sábado. Isso é sempre uma decisão do Estado. Mas deixe-me acrescentar que essa é sempre uma decisão do Estado. Eu acho que é a situação geral. Como vendemos a América, essa visão do trabalho é boa e sagrada, sim. Então, o que somos? O que você leva ao novo secretário do Trabalho no primeiro dia? Eu realmente incentivo algo. Não vejo um grande papel, é mais difícil ver um grande papel federal. Eu acho que isso é mais uma questão de leis estaduais e locais que revitalizam as leis de sábado possíveis. Não é apenas do descanso no sentido de abstinência do trabalho, mas é descanso porque é descanso para o tempo com Deus, adoração do tempo. Uma hora de duração para a escolha mais controversa de Trump, que pode ser o presidente eleito, com questões acaloradas dos democratas. A audiência também se concentrou nas alegações de aspectos controversos de sua fé que os manifestantes chamaram. Muito da indignação alimentou suas tatuagens, que incluem um símbolo conhecido como a Cruz de Jerusalém no peito. Outro dizer Deus volta latino significa que Deus deseja. Era um grito de batalha nas cruzadas, guerras religiosas católicas para converter muçulmanos há 1000 anos. Hegseth fala muito sobre suas tatuagens, eles são importantes para ele. Ele começou a obtê-los por volta de 2016. O primeiro é uma cruz com uma espada no meio, um tributo a seu versículo bíblico favorito, Mateus 10:34. Isso é tomado por aqueles que não querem um cristianismo pacífico, mas uma religião de guerra. É onde Cristo diz que eu vim não trazer paz, mas trazer uma espada. Esta ideia do cavaleiro cruzado que está a travar a guerra santa contra os muçulmanos, contra os judeus. Num livro de 6 anos, ele falou bastante sobre a história de Gideão no livro dos Juízes. O que ele interessava em Gideon é que o primeiro passo de Gideon foi limpar os inimigos dentro. Esta foi a primeira batalha. Então ele enfatizou outra parte. Gideon partiu da guerra. Nós temos conhecimento disso. Essas são histórias bíblicas. Mas a parte que ele realmente gosta é que depois que eles venceram a batalha, Gideon ordenou que seus homens perseguissem cada uma das outras forças e as palavras de Rex os eliminassem todos. Esta é a ideia desta manga de tatuagens que mistura o nacionalismo americano, um AR-15 dobrado em uma bandeira americana. Nosso tempo exige uma cruzada americana, sim, uma guerra santa pela justiça da liberdade humana. Fazemos muitas suposições sobre onde está nossa cultura e estamos errados. Se não cruzarmos uma guerra santa justa pela liberdade, não a salvaremos. Com a crise iminente, o alerta final da Terra está no livro da Revelação, capítulo 14, versículos 6 a 12. Um apelo muito solene é feito contra a adoração da besta, sua imagem e a recepção de sua marca. E vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a todas as nações, parentes, línguas e povos, dizendo com voz alta: teme a Deus e glória-lhe, porque na hora do seu julgamento venha e adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Água. Seguiu outro anjo proclamando: Babilônia caiu.
caiu aquela grande cidade, porque fez beber todas as nações do vinho da ira da sua fornicação? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua mente na sua testa ou na sua mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no copo da sua indignação. E será dolorosamente torturado com fogo e enxofre na presença de todos os santos anjos e também na presença do Cordeiro. A fumaça do seu eterno tormento sobe incessantemente para sempre. Eles não têm descanso, nem durante o dia, nem durante a noite. Todos aqueles que adoram a besta e sua imagem, e todos que receberam a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardem os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.